quando a gente está falando de liderança e a gente precisa criar esse ambiente colaborativo, né, de cooperação mesmo, né, e de confiança, as virtudes acabam sendo elementos que se irradiam de cada pessoa na medida que participa das interações com os outros e também ela é percebida pelos outros, né? A todo momento, se a gente for ver, a gente está fazendo esse julgamento, né, de nós mesmos, o julgamento dos atos dos colegas, né, e o julgamento até mesmo do ethos da organização que a gente está, né? Então, esse seria um ambiente onde a gente vive e é onde esse elemento moral, que na área pública a gente vai ver a partir de princípios basilares da área, como transparência, responsabilidade, né? Moralidade, impessoalidade nos julgamentos, nas deliberações, são coisas super importantes, né? E como o que a gente faz na área pública envolve, assim, um grau de complexidade muito singular, ou seja, né, quando a gente está pensando nos problemas públicos que a gente vem a enfrentar e ver como eles estão conectados, como eles demandam de esforços, assim, intersetoriais, realmente, né, pensa aí qualquer questão que seja, né, se eu estou pensando em saúde, o que eu preciso para a gente ter saúde, né? Um bom acesso a serviços de saúde, mas eu preciso também ter uma saúde mental, então eu preciso ter um bom ambiente onde eu trabalho, onde eu vivo, né, minha comunidade, eu preciso ter um bom saneamento básico na minha casa, eu preciso ter acesso a produtos da minha cesta básica de boa qualidade, de nutrição, senão eu só acabo desenvolvendo aí uma comorbidade, alguma coisa assim, né? Eu preciso ter condições de vida adequadas. Se eu moro num lugar frio, minha casa tem que ser adequada para esse lugar. Se eu moro num lugar quente, da mesma forma, né? Combate de pragas, enfim. Quando a gente pensa na saúde ou em outras tantas áreas, né? A própria segurança acaba recaindo também sobre a nossa qualidade de saúde. Então, a gente vê como é tudo muito conectado. Os problemas e as soluções, elas não estão divididas em caixinhas, né? Como as disciplinas que a gente vê na graduação, ou a forma que a gente escolhe para analisar um problema, geralmente, né? Usando aí um pouco até do método de Descartes, que foi quem nos trouxe pela primeira vez a importância do método como ciência, lá em 1500, né? Mas é a partir dessa mentalidade focada no método que a gente desenvolveu métodos mais analíticos que começam a analisar os problemas da parte pequenininha, né? Do analítico dividido em partes para depois entender o todo. E às vezes o todo, com aquela máxima, o todo, geralmente, ainda mais quando eu estou falando de bem comum, o todo é maior que a soma das partes. Então, o esforço da intersetorialidade, né, dessa colaboração que precisa acontecer para a gente resolver os problemas, ele é bastante grande porque nós viemos de muito tempo de uma mentalidade analítica que divide as coisas para entender, simplifica o processo para a gente conseguir entender, mas as soluções precisam ser é, dialogadas, assim, dialógicas mesmo, né? Não dá para a gente separar tudo e implementar as coisas de forma separada, que não vai ter essa interconexão, não vai ter essa junção das soluções, né? Então, esses são os desafios que a gente vê aqui na área pública. Então, com isso, né, a gente tem, assim, essa proposta na disciplina de falar sobre esses temas, né? E eles estão muito próximos, pessoal. Quais temas que a professora estou falando com vocês? São esses atributos humanos. Quando a gente fala de temperamento, seria a nossa primeira natureza, disposição natural para agir de determinada maneira. E depois a gente tem as virtudes como sendo esse hábito que a gente consegue desenvolver como se fosse uma segunda natureza frente ao nosso temperamento, que é aquilo mais natural para a gente. Então, se eu for perguntar para vocês, assim, por exemplo, para Vitória ou Maria Eduarda, como é que vocês geralmente são, né? Será que vocês se veem mais com um temperamento colérico, sanguíneo, fleumático,
ou melancólico, né? Assim, o natural de vocês, que vocês, se vocês voltarem lá na adolescência, lá na infância, vocês já viram alguns traços da personalidade de vocês, assim, espontaneamente aparecendo. Geralmente, esses traços mais naturais são o nosso temperamento, né? E a partir deles, quando a gente começa a tomar consciência da forma que a gente é, por exemplo, surge um problema, como é que a gente reage normalmente? A gente paralisa? Ou a gente já começa a realizar? Ou a gente vai buscar ajuda, pede para um, pede para outro? Acho que cada um vai percebendo, né? Tomando consciência daquilo, da forma que você se comporta ou reage para as situações. E quando a gente começa a se dar conta disso, esse se dar conta é super importante, né, para o nosso autoconhecimento. É que a gente começa a conseguir entender o nosso temperamento e administrá-lo mesmo, né? Agir de uma melhor maneira, sabendo que talvez somos assim por natureza, mas queremos desenvolver uma atitude diferente. Então, há um esforço aqui, né, para a gente ter uma atitude diferente. Então, eu gostaria até, se vocês quiserem se sentir à vontade para falar, podem falar um pouquinho da experiência de vocês, dessa autoanálise que vocês fazem, seria incrível. Eu, por exemplo, se vocês me permitem, eu diria assim que eu sempre fui uma pessoa, o meu temperamento é o colérico, eu não tenho dúvidas, né? O colérico é a reação, né? Então, assim, eu não acontece alguma coisa para mim, eu já consigo, eu reajo assim, consigo dar uma resposta, resolver um problema rápido e tal. Porém, eu também reajo assim nos meus relacionamentos humanos. E o colérico é aquele que expande, né, o símbolo do fogo, então às vezes eu queimo os demais nessa minha reação, né? Então que legal. Esse é o meu jeito, né? Que eu sei que é o meu temperamento. E assim, eu, quando criança, quando adolescente, poderia ser descrita como uma pessoa briguenta, sabe? Alguns talvez me julgariam até como agressiva, por causa que eu tenho uma resposta na ponta da língua, às vezes, sabe? Então, o que eu fiz, né, com o passar do tempo, sabendo desse meu comportamento, eu vou procurando desenvolver e entender quais são os pontos perigosos que seriam armadilhas para mim que eu posso estar prejudicando as outras pessoas por causa desse meu comportamento mais expansivo. Então eu já vou administrando isso. Ó, surgiu isso daqui, eu sei que eu vou ficar nervosa se acontecer isso. Então, naquele momento, nessas situações, não tomo decisões, eu não decido, eu não vou expressar minha opinião na hora, eu procuro realmente respirar, né? Esperar o momento passar, para daí decidir com uma melhor calma, mais tranquila depois. Então, esse é um pouco do nosso conhecimento pessoal, né? Deixa eu ler aqui o que vocês colocaram. Bom dia, Mariana, tudo bem? A Vitória colocou então que se vê mais como temperamento fleumático ou sanguíneo, né? É o lado esquerdo. Pode ser por ser mais introvertido, o fleumático acaba se sobressaindo. Isso, porque a gente também não é só um, né? Os temperamentos são uma forma de a gente interpretar o nosso comportamento, né? A Maria Eduarda também disse que é mais do colérico, o colérico também, Jadson. E eles se colaboram, né? Então, digamos que a gente está numa equipe que é formada por diferentes personalidades ali, pessoas com diferentes formas de interação mesmo, né? Porque o temperamento é como a gente interage com o mundo, mas é essa parte nossa mais natural, né? Então, numa situação que quando você vai agir assim no instinto, na espontaneidade, é um pouco ali que vai surgir o nosso temperamento, que nós vamos ver as expressões dele. Mas nem sempre a gente com o tempo a gente vai tomando, se dando conta dessas nossas formas de reagir. E a gente pode sim melhorar, né? O temperamento não é uma condição imutável, pelo contrário, nós temos todas as capacidades aí do uso da razão, do treinamento das nossas atitudes, que é a nossa habituação, para melhorar nossa reação com o mundo a partir do nosso temperamento. Então, por exemplo, quando eu comecei a dar aulas aqui na graduação, sabendo um pouco desses meus
dessas minhas inquietações, desse meu jeito de ser, eu procurei desenvolver muitas das minhas capacidades da aprendizagem que a gente viu ano passado, do estilo divergente. Se lembram? Então, muitos de vocês mostraram que tem um estilo de aprendizagem divergente, ou seja, que é capaz de ouvir de diferentes partes, ouvir, né, uma visão mais ampla, mais dialogada realmente das coisas. Então, eu procurei desenvolver um pouco por aqui a minha capacidade de interação, procurando ser mais diplomática mesmo nas minhas interações, ainda mais, né, como professora, nosso papel aqui ser um condutor, um agente que ajuda nesse diálogo mais construtivo entre nós, entre os alunos, né, para que se levantem realmente diferentes pontos de vista sobre uma questão. Então, ainda mais quando a gente está falando de questões como preferências políticas, né, que é uma coisa que a gente tem até dificuldade hoje em dia para dialogar por causa desse suposto ou não, essa polarização produzida, de certa maneira, que a gente está vivenciando hoje, então a gente tem até essa dificuldade, né, para conversar sobre alguns temas. Então, a gente tem né, sempre a possibilidade, sim, de reagir de uma forma diferente. E as virtudes, então, nos ajudam nesse sentido, né? É um conceito teórico, as virtudes morais, mas elas nos ajudam para que a gente desenvolva dessa maneira. O Carlos também falou que se vê mais como sanguíneo, colérico, e o Juan, melancólico, um pouco fleumático. Se você tem essa capacidade, quem se vê um pouco, essa capacidade mais introspectiva, né, de você conseguir realmente absorver mais os impactos que te chegam, aí sim, você consegue, deixa eu até voltar aqui nos temperamentos. Está chegando para vocês aí, pessoal, a simbologia dos temperamentos? Na tela, não, professora. Não? Pelo menos para mim não abriu nada de compartilhamento. Vou tentar novamente, acho que eu fiz errado mesmo. Vamos lá. Compartilha a tela. Agora sim. Então tá bom, obrigada, Mili. Então a gente tem os temperamentos aí, né? Aqui no melancólico, então, ele tem uma capacidade de absorção melhor, né? Mas em algum momento ele vai ter que também conseguir os meios, né? Desenvolver as aptidões. Quem for aqui no quadrante inferior, no fleumático ou melancólico, geralmente é uma pessoa mais introspectiva, o que é excelente para muitas, muitas coisas. Quando você precisar de alguém para fazer, por exemplo, análises mais sistemáticas, que envolve você condensar muitos dados, né, e fazer uma análise assim mais a fundo, um trabalho mais de background, assim, de back office mesmo, né? Eu estou tentando aqui dizer que você precisa fazer aqueles trabalhos mais de resistência, né? Que são mais duradouros, demorados. O introspectivo tem um grande potencial para isso, porque ele consegue, né? Ter um foco também bastante grande. Então, são maneiras diferentes, né? E de a gente interagir, de se relacionar com as pessoas e com o mundo em geral. E, na verdade, nós podemos ter um pouco de cada, né? O próprio Carl Jung, quando começou a desenvolver e, né, deixou para a gente todo o seu legado aí da psicologia, né? Sobre o nosso inconsciente e tal, estudos sobre a consciência mesmo, né? Então, ele vai falar que as pessoas funcionam quase como um iceberg, né? A gente expressa mais aqueles traços da personalidade que nós entendemos como adequados para determinada situação, contexto relacional, e às vezes guardamos lá introspectivamente, lá na nossa sombra, aquilo que não queremos expor com tanta frequência, ou por acharmos que não vai ter uma grande aceitação naquele momento, né? Então são escolhas que a gente vai adotando em certa medida, né? Então, nós temos a extroversão,
que é essa capacidade de grande comunicação, né? Pessoas mais expansivas, orientados por fatores objetivos externos, né? Ideias, conceitos, pessoas, e também a introspecção, que tem uma forma, né, uma energia psíquica mais de fora para dentro, né? As atitudes são orientadas por fatores subjetivos, internos, ideias, conceitos e objetos pessoalmente valorizados, né? Então são duas vias, né? Uma de dentro para fora e outra de fora para dentro, que permite que a gente analise realmente, né? Como pode ser diferente a relação entre as pessoas, na liderança, né? Como que pode ser diferente a percepção sobre as orientações, sobre as instruções, sobre o que tem que ser feito, como que o líder se comunica com a equipe, pode ser entendido de forma diferente, porque nós vamos ter pessoas com perfis mais extrovertidos e outras introvertidos, né? Então, como é que a gente consegue conversar com os dois, né? Tanto vocês que estão aí participando como ouvintes da aula e pensando já nos problemas, nas entregas que vocês têm durante a semana ou que estão aí já fazendo um outro trabalhinho, ao mesmo tempo que nós temos talvez um perfil aqui que está conseguindo focar só na aula de hoje, né? Talvez que consegue neutralizar um pouco aquela agenda de demandas aí mentalmente, né? Que pode estar circulando aí no seu pensamento para focar. Então, claro, o nosso jeito de ser influencia em tudo isso, né? As virtudes, elas poderiam, então, nos ajudar a, né, melhor sermos, né? As virtudes morais, elas são características humanas de como nós podemos nos habituar a sermos melhores, né? E aí, se a gente voltar lá nos clássicos, nos gregos, que foram, mas não somente, né? A própria filosofia oriental, com base em Confúcio, por exemplo, encontra também virtudes morais importantes para a vida coletiva que hoje estão sendo retomadas, né, para a gente estudar um pouquinho como construir esse bem comum. E na escola grega, né, a partir ali, especialmente de Sócrates, Platão, Aristóteles, eles sistematizam esse conhecimento sobre as virtudes e nos deixam um legado sobre um legado assim prescritivo sobre a vida ética, né, em sociedade. Como é que seria essa vida humana na polis, na medida que as pessoas podem participar através das suas ações, né? O fazer, que é o produzir, e o agir, que é o estar mais politicamente participando das decisões na polis. Então, para ambos, né, vamos dizer, Platão e Aristóteles, a virtude da justiça, ela era essencial para a vida na polis. Nós, enquanto pessoas, podemos desenvolver as nossas excelências humanas, né? Eles usavam bastante esse termo da excelência, que excelência em grego vem da palavra arete, né? Melhor dizendo, que significa virtude. Então, no sentido da gente procurar ser a melhor versão de nós mesmos, né? Está sempre se auto-atualizando. E tanto para Platão como Aristóteles e vários outros pensadores que vieram depois, havia algumas virtudes mais centrais, né? Eles chamavam de virtudes cardeais, que seria a justiça, a prudência, que é a capacidade de tomar decisões com base na realidade, né? Decisões prudentes, decisões sensatas, a coragem ou fortaleza e a temperança. Então a gente vai falar um pouquinho delas e vocês vão ver como elas também têm uma conexão, especialmente a virtude da temperança, com a inteligência emocional, né? Porque se a gente partir aqui dos nossos temperamentos, né? Nós, enquanto personas, a gente tem a nossa razão, né? A nossa mente, o nosso coração, que são mais as nossas emoções, e o que fazemos, a forma que agimos, depende de toda essa composição humana, todas as nossas multidimensões. Então, nós precisamos pensar que a inteligência emocional, que ela é essa primeira aprendizagem que temos sobre nós mesmos e sobre o entorno onde estamos, de como a gente pode
conduzir melhor as nossas ações a partir de uma boa administração, do saber um pouco como gerenciar, como lidar com essas questões emocionais, né, que podem nos acontecer. Então, sem dúvida, para isso, algumas virtudes podem nos ajudar. A temperança é a inicial delas. Já posso falar, adiantar para vocês, se é que eu ainda não disse, mas a temperança, gente, ela significa uma palavra mais moderna, né? Autodomínio. A nossa capacidade um pouco da gente dominar os nossos impulsos e reações mais espontâneas, né? Do ponto de vista biológico e emocional. Então, aqui a gente tem uma foto de um gatinho que ele está sendo muito corajoso na frente aqui dos, né, de todos esses cachorros aqui, os pastores alemães. Mas, vocês estão vendo aí? Eu tenho até uma definição. Sim? Professora, sim. Uhum. Então, tá. Então, olha só. O nosso amigo aqui, o nosso felino, ele está sendo corajoso, quase temeroso, porque a coragem ela é um meio termo entre a covardia, você ser dominado pelo medo, e a temeridade, que é você ter uma audácia excessiva, ser muito corajoso. O nosso gatinho aqui está quase sendo corajoso demais, né? Mas a coragem é esse meio termo, né? Ou seja, na nossa conduta pessoal é saber que a gente vai ter dificuldades, vai ter momentos que a gente vai ter incerteza, medo para agir, e mesmo assim a gente vai conseguir agir, conseguindo assim, ter um pouco esse controle do nosso medo ali e fazendo o que precisa ser feito, né? No passo aqui no lado dos nossos amigos caninos, eles estão precisando exercer a temperança, porque a temperança ou autodomínio é a capacidade de a gente segurar os nossos impulsos, de a gente controlar um pouco via racional o que a gente está sentindo, né? Que é aquela ação mais espontânea e pouco deliberada, né? Para a gente agir. Então aqui eles estão sendo muito temperantes também, porque eles estão se segurando, não estão indo avançar no gatinho. Então aqui eu trago um exemplo muito de brincadeira, mas que explica um pouco isso para a gente, né? A relação aqui da coragem com a temperança, né? Presente nesse contato entre os dois. A humildade também, pessoal, se vocês buscarem aqui no Moodle, eu até deixei um texto para vocês sobre virtudes da liderança. E nesse texto, esse pequeno trechinho ali do livro do Alexandre Havard, trabalha sobre duas virtudes da liderança, a humildade e a magnanimidade. Então, assim, para a liderança, para a gente se relacionar com as pessoas, né, ter um bom espírito de equipe, estarem coordenados para o serviço, a humildade, ela é, assim, o ponto inicial, o ponto-chave, né, porque se a gente não tem humildade, o líder vai acabar se tornando aquele líder autoritário, né, de cima para baixo, uma liderança assimétrica, de ele estar acima dos seus liderados. E a liderança baseada na humildade, existe essa isonomia, eles estão no mesmo nível, liderados todo mundo, né? Todo mundo junto. Então a liderança pode ser mais compartilhada e o líder aprende mais se ele for humilde. As pessoas aprendem mais, têm mais liberdade se essa liderança realmente se basear na humildade, né? Que no fim a humildade ela é essa abertura humana, essa disposição para estar lá para servir, né? Então até eu trago uma frase aqui do C.S. Lewis, né, que escreveu Crônicas de Nárnia e outras obras também mais filosóficas, que ele diz, ó, a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, né? Se puxar para baixo ou ao contrário, né? Se puxar para cima, se for muito narciso, mas pensar menos em si mesmo. Entender que o mundo não gira só em torno do nosso próprio umbiguinho, né? Que é, gente, não estou sozinho aqui, não tá todo mundo 100% do tempo prestando atenção só em mim, né? Cada um tem aí a sua trajetória, e é um pouco a gente se dar conta desse tamanho que temos, né?
mas nem se fazer chacota de si mesmo, nem se puxar para baixo, se fazer menor que a gente é, e nem se fazer maior. E isso é tanto nas artes quanto na literatura, esse tema da humildade ele sempre é trabalhado, exemplificado por aqueles filmes e obras que trabalham com a diferença de tamanho entre os personagens, né? Tipo a história bíblica Davi e Golias, né? Ou tipo a história de Gulliver, né, de gigantes, e essa história dessa diferença de tamanho entre os personagens, uns muito pequenos, uns muito grandes, né, como o João e o Pé de Feijão. Então, todas essas histórias que brincam com essa ideia de tamanho, né, uns muito grandes e uns muito pequenos, de fundo estão trabalhando sobre temas da humildade, né, que é um pouco essa capacidade de cada um de nós saber o seu próprio tamanho, saber o seu valor, eu digo, né, tamanho enquanto caráter também. Então, para a liderança, isso é super importante. Aí, Rabard vai falar também um pouco sobre a magnanimidade. A magnanimidade também é uma virtude da liderança de quem consegue passar para as pessoas, né? Ajudar as pessoas a olhar para frente, a ter uma visão de futuro grandioso, de um futuro melhor, ao menos, do que a gente tem vivenciado. Então, né, eu pergunto para vocês até, será que nós estamos precisando, no nosso contexto hoje, né, até de país como todo, lideranças que nos ajudem a vislumbrar um futuro, né, vislumbrar possibilidades futuras melhores, que é um pouco esse papel que a virtude da magnanimidade nos consegue oferecer, né, uma visão de futuro, e essa capacidade de vislumbrar um futuro melhor, pessoal, ela é conhecida por um termo em inglês chamado foresight, que significa providência, que é prover, no sentido de prover realmente caminhos ou visões de futuros melhores. Então, eu até trouxe aqui o exemplo do filme do Coach Carter, não sei se vocês já assistiram, conhecem um pouquinho essa história, que é baseado em fatos reais, né? E fica até com uma dica, se algum grupo ainda não sabe qual filme trabalhar, porque ele foi ser técnico de basquete na comunidade, na cidade de Richmond, nos Estados Unidos, né, onde ele foi atleta antes e depois ele se tornou um treinador. E ele queria realmente fazer diferença na vida ali dos atletas, né? Não só ensinar basquete, mas realmente dar esse direcionamento para eles, né? Uma visão de futuro melhor, porque ele até comenta no filme as estatísticas daquela comunidade em termos da educação, do ensino médio, eram muito negativas. A maioria dos alunos, 50% só completavam o ensino médio, né? Tinha uma grande taxa de evasão e muitos acabavam ainda caindo na criminalidade, né? Indo realmente aí sendo presos e em vários problemas sociais. Então ele foi assim grande, né? Essa história do Coach Carter é realmente impressionante. E quando a gente assiste o filme, é bacana porque a gente tem uma impressão que ele é durão, que ele tem uma linha de forma de liderança mais linha dura, mas os próprios atletas vão com o tempo, né, entendendo um pouco o propósito dele ali e ficam assim muito no lado dele no que vai acontecendo no filme. Alguém já assistiu, talvez, essa história? Já conhece? Fica como uma dica, pessoal. O filme tá lá no Netflix, né? E, pessoal, as virtudes, então, aqui eu trouxe alguns exemplos delas, porque são várias para a gente trabalhar, né? Elas sempre são diferente do que a gente falar em termos de valores, né? O que eu queria dizer para vocês, assim, em resumo sobre as virtudes, é que elas são expressas em ações. Não existe virtude só na intenção. As virtudes, elas têm, claro, uma intenção boa de fazer algo, uma ação boa, tanto para o contexto onde aquilo vai ser feito, quanto para a própria pessoa em si. A pessoa virtuosa não vai querer se tornar uma pessoa antiética ou assim, prejudicar seu próprio caráter, né? As ações são feitas em prol dessa tornar-se sempre uma pessoa melhor. E elas são expressas em ações. Então, não é uma questão só de valor ou intenção. Não, de verdade, são hábitos. E
para a gente desenvolver virtudes aí na nossa vida, a gente tem que dar o primeiro passo mesmo, né? Se você quer, sei lá, melhorar a tua alimentação, você vai ter que começar a fazer aquelas escolhas, tipo cortar o açúcar, né? Cortar alguma coisa que possa estar te prejudicando e todos os dias aplicar, todos os dias fazer, né? Realmente pegar o hábito, né? É um exemplo simples, né? Que depende aí da virtude da temperança, né? De você ter esse autodomínio, mas é assim que a gente começa. O mesmo vale para virtudes mais complexas, como a virtude da justiça e a virtude da prudência, de tomar boas decisões. A gente precisa, né, da experiência para aprender. Então, se a gente precisa da experiência, o primeiro passo, coragem, né? A gente precisa ter coragem de arriscar de vez em quando a própria pele, se envolver nas decisões, se envolver nas ações importantes para realmente exercer essas demais virtudes, mas especialmente de tomar decisões, né? Sabendo que as decisões, conforme a gente vai agregando mais responsabilidade no nosso trabalho, as nossas decisões impactam para mais gente, né? Impactam tanto para as pessoas da nossa esfera pública, onde a gente está, e impactam também mesmo para as pessoas da nossa esfera íntima, né? Da nossa família. E a gente meio que carrega essa bagagem com a gente, né? E aqui eu fiz um quadro síntese só para a gente diferenciar, pessoal, porque virtudes são diferentes de habilidades, tá? As habilidades, no sentido assim de skills, são mais capacidades técnicas de fazer, de produzir. Até tá aqui embaixo, ó, na última linha, ó. O tipo de conhecimento que envolve a virtude é um conhecimento de saber ser, saber agir no domínio da praxis. E as habilidades é mais o saber fazer, produzir. Então, quando a gente sabe fazer, por exemplo, um pão, né? Uma coisa bem simples, mas se você sabe fazer um pão, é uma habilidade que você desenvolveu, né? Ou você sabe tocar um instrumento musical, ou você sabe pintar, andar de bicicleta, né? Preencher uma planilha, né? Enfim, alimentar um relatório do sistema. Essas são habilidades mais técnicas e elas são complementadas, né, a partir das nossas virtudes, porque é a gente saber aonde e como e para quê a gente vai usar essas habilidades técnicas que a gente desenvolveu. Então, são distintas, porém estão interconectadas. E para a gente entender, fica mais fácil a gente pensar que as habilidades, elas são meios para que as virtudes em si aconteçam, né? Então, uma abrange a outra, eu diria assim para vocês, né? E tem uma responsabilidade quando a gente conhece um pouco mais sobre o que é ser ético, sobre o que é ser um líder de caráter, porque esse é um conhecimento que você não perde mais. Ele é insubstituível, né? Não dá para a gente desistir no momento que a gente sabe o que é ser uma pessoa justa e sabe o que é ser uma pessoa injusta, a gente não consegue mais desistir dele, né? E outra coisa, ele é global e pode estar acontecendo em qualquer esfera da sua vida, essa questão, essa característica da ubiquidade, né? Reflete o caráter da pessoa como um todo, independente se essa liderança atua na esfera pública, na esfera privada, na sua casa, né? Enfim, essas virtudes do caráter vão se revelar quando a gente olhar a trajetória de vida das pessoas como um todo, né? Por exemplo, quando a gente olha para candidatos ou para presidenciáveis, né? E a gente escuta aquela discussão sobre, poxa, ele parece ser uma pessoa eficiente, mas ele fez isso aqui na vida dele particular que eu não consigo aceitar. Não tem como aceitar. Alguma pessoa que tem, às vezes, algum desvio do caráter, fez alguma ação muito ruim na sua esfera íntima, né? Nas suas relações aí, talvez conjugais, né? Ou com a família, enfim. Então, a gente se incomoda, né? Não é verdade? A gente acha isso errado, injusto, intuitivamente. Por que será que a gente acha injusto? Será que uma pessoa que ela é super eficiente no trabalho e ética, honesta, responsável, mas ela não é assim, por exemplo, com os seus particulares, com a sua família?
Será que a gente pode dizer que essa pessoa como um todo, ela tem um caráter? Ela é uma pessoa ética, né? Então, deixo essas questões, lanço essas questões para a gente se perguntar, né? Porque, em geral, a gente vai ver essa pessoa honesta, humilde, né? Corajosa, ela vai ser, existe essa ubiquidade. Ela é assim em todas as esferas onde ela vai existir, né? Vai viver. Mais ou menos essa ideia das virtudes que, em geral, que eu queria mostrar para vocês. E agora a gente poderia fazer uma relação, né, dessas essas possibilidades das virtudes com um outro atributo que daí é estudado mais na área da psicologia, mas que tem muito a ver com, especialmente com a virtude da temperança, né, que é a inteligência emocional, né, que é essa capacidade de a gente entender o nosso contexto e também nos conhecermos, né? Então, envolve empatia, envolve essa habilidade de fazer leitura, né, de como é que está a sensação, né, esse ambiente emocional da nossa organização, das nossas relações, que é super importante. Então, a inteligência emocional envolve essa condição da gente saber se entender, né, e perceber sempre, né, aquele exercício de perceber o que eu estou sentindo, como eu estou pensando em relação a esse sentimento. E como que eu vou reagir a partir dele, né? Então é um pouco uma sabedoria, a gente pode chamar assim, a própria prudência, que é essa sabedoria prática, pessoal, é uma capacidade de a gente olhar a partir de um nível um pouquinho de cima, da gente conseguir se perceber. É como se fosse uma razão da nossa razão. Você pensar e saber o que está pensando, ou você estar vivenciando aquela emoção e saber que está vivenciando essa emoção. A capacidade de você se perceber, né? E essa é uma inteligência super importante para o nosso autoconhecimento e desenvolvimento, que a gente vai conseguir a partir dela, esse esforço realmente de perceber como a gente reage, nós vamos melhorar a nossa inteligência emocional na prática, né? Que é ter uma leitura melhor do contexto, das outras pessoas, e isso te dá uma consciência melhor de você e para perceber, né, ser mais empático com as outras pessoas, saber o que eles estão vivenciando, o que eles estão sentindo a partir de uma decisão, a partir de uma determinada situação. E o desafio que eu vejo agora até entre nós é que agora as nossas interações, como a gente está vivendo aqui, elas são mais mediadas pela tecnologia. E nós estando distante, né, vocês praticamente se comunicando comigo só através aí da imagem, da voz, a gente perde algumas dimensões da nossa interação que nos dificultam fazer essa leitura de como estamos nos sentindo, como estamos emocionalmente, né? E é isso, esses são os desafios de agora dos profissionais, né? A gente tem que fazer tudo isso, mas através de um canal de comunicação que ele é mais restrito, né? A gente não consegue ter a garantia que a nossa mensagem, do que o que a gente está tentando passar, ou orientar, né, ou recomendar, vai chegar e como vai chegar essa mensagem aí no outro lado para vocês. Então, esses são os desafios que as lideranças em todo mundo estão se perguntando e vivenciando agora, né? Como a gente exercer a liderança nesse meio digital à distância, né? Mas olha, uma possível resposta para isso, vocês encontram lá naquele livro sobre as abordagens comportamentais da liderança, do Robbins, que a gente tinha como referência aqui na disciplina, o capítulo 11 e 12. Então, enquanto eu li aquilo lá de novo, novamente para esse semestre, o que eu encontrei? Que quando a gente está em situação de crise, enfrentando um problema mais novo, inesperado, complexo, os líderes que têm mais experiência, eles conseguem lidar melhor com essa tensão, o estresse, né?
E os líderes com menor experiência talvez não lidam tão bem com situações estressantes ou de grande tensão. Tudo bem, então tem uma questão aí da experiência, que pode ser um fator-chave para a gente lidar com essa situação. Mas, além disso, o texto também oferece duas linhas de pensamento assim que vão se perpetuando durante as várias perspectivas, de estudos escandinavos, estudos norte-americanos que fizeram sobre a liderança. E o balanço entre liderança direcionada para pessoas e liderança direcionada para tarefas, né? Então, até tem um modelo lá bem interessante para vocês analisarem, acho que é do Herzberg, salvo engano, que ele faz essa análise, mostrando que, dependendo da situação, é melhor um líder orientado para tarefas ou um líder orientado para as pessoas. Enfim, são duas competências interessantes, né, para a liderança. E a gente poderia estar pensando em uma forma de você, nessas situações de crise, a gente precisa reforçar nossa capacidade de comunicação, como é agora, que seria muito bom para a liderança se os líderes realmente fossem capazes de orientar melhor para as tarefas, porque assim fica mais claro o que se espera, como fazer, qual é o prazo, né? Então, não sei se vocês estão percebendo isso como importante para o trabalho de vocês, ou seja, tanto o trabalho acadêmico, né, que vocês têm aqui com as disciplinas, quanto no trabalho profissional mesmo, estágio e tudo mais, que seria a capacidade do líder te dar o trabalho já mais especificado, esmiuçadinho, né, do processo, como é que vai ser, como deve ser feito, enfim, especificações que te ajudam a realizar o trabalho. Isso, as teorias que a gente já passou por elas, indicam como um atributo interessante para essas situações, né, e seria algo que a liderança poderia estar focando agora para melhorar essa comunicação, para melhorar o desempenho das pessoas, né? Porque, enfim, como a gente conversava ali no início da aula, tem essas dificuldades, né, que a gente enfrenta ainda mais agora à distância, no trabalho remoto ou teletrabalho. O que vocês acham, pessoal, sobre essa questão de comunicação e especificações de tarefas nesse meio digital? Pedro, Stephanie, Cauana, alguém gostaria de falar? Professora, eu vou me aprofundar mais nesse tema, porque eu estou desenvolvendo meu TCC agora, na Defensoria Pública, e eu vou falar sobre o desenvolvimento e de como melhorar o home office no meu setor. Então, acho que vai ser bem importante me aprofundar mais nesse tema. Ah, que legal, Bruna. E você conseguiu aí o orientador, tudo certinho, deu certo? A professora Emiliana vai me orientar, porque não tinha, de gestão de pessoas, não tinha mais ninguém disponível, né? Mas eu já comecei, já achei a orientadora, tudo certo. Que bom, fico feliz. A professora Emiliana é uma querida. Gente, então, olha, deu o nosso horário aqui praticamente, né? Deixa eu ver o que vocês escreveram ali, o Juan. Eu prefiro mais especificar nesse meio online. Isso, porque é uma maneira de a gente dar mais transparência para as tarefas, né? E no final, agora, isso, por exemplo, se tu tem um sistema que faça isso, como um Trello, se tornou fundamental para melhorar a liderança, porque a gente está à distância, né? Então, se a gente está mediado, a nossa comunicação não é a mesma, interpessoal, né? Vamos melhorar então, essa comunicação das tarefas mesmo, né? Especificando melhor, trazendo mais orientações, né, para as equipes. Isso faz muita diferença em termos de prazo, como fazer, quando, quem, né? Isso, né, aquele plano de ação básico trazido agora para esse ambiente digital. Então, pessoal, a gente trabalhou aqui alguns elementos principais. Eu acho que o que faltou eu trabalhar para vocês nessa fase, aula aí de 14/6, foi a gente se aprofundar, foi a gente tocar, né, no tema dos estilos de liderança. Mas do texto do Robbins para cá,
a gente viu que foram surgindo estilos de liderança, né? Estilos baseados no carisma, por exemplo, a liderança carismática, né? E baseado também em outras teorias que a gente coloca num guarda-chuva chamado inspiracionais, ainda baseados muito nesse estilo da liderança, né? Então, a gente tem o estilo da liderança transacional e transformacional. Eu só gostaria de comentar para vocês, assim, ó, resumido sobre esses dois estilos. Foram desenvolvidos a partir da biografia de grandes personalidades públicas e políticos do contexto norte-americano, os estudos do professor Burns, né, que é o texto que vocês têm ali de referência do Calassi e Viseu. Porém, a liderança transacional é um líder mais voltado para resultados, ou seja, para ele prevalece uma orientação para tarefas e para os resultados do que para as pessoas. Então, ele ainda ele coloca na balança, vamos dizendo de forma simples, dá prioridade para as tarefas e não tanto para as relações pessoais. Então, entregou o resultado, fechou, é isso aí, né? Então, tem pontos positivos e negativos disso. Já a liderança transformacional é orientado para as pessoas e não tanto para a entrega, para as tarefas. A liderança transformacional, nesse sentido, é a liderança que procura e ajuda a inspirar as pessoas para elas se transformarem em outras lideranças também. Ele consegue ser mais um catalisador e um orientador das forças para que as pessoas se desenvolvam enquanto lideranças, né? Então, tem essa capacidade mais transformacional e foi vista pelo professor Burns como uma competência política muito importante no contexto norte-americano, principalmente na busca por direitos e uma liderança baseada nos princípios democráticos, né? Então, tem todas essas conexões que subjazem aí a esse conceito de liderança transformacional, tá? Então, eu deixei para vocês, pessoal, uma atividade, pode ser feita individual ou em duplas, agora para aula síncrona, e vocês podem concluí-la até no sábado que vem. Eu coloquei um prazo até no sábado de noite, lá às 23h59, para que eu possa corrigi-la para vocês em tempo hábil, tá? Porque a gente vai fazer, então, um checkpoint aí na semana que vem, uma atividade avaliativa sobre o que a gente viu até aqui, né? Mas uma atividade avaliativa considerando que vocês vão poder consultar o material, né? Vão ter o tempo suficiente para fazer a atividade, não se preocupe com isso, e vai ser nos moldes do que a gente já fez. Algumas questões, algumas dissertativas, talvez algumas mais pontuais, mas bem dentro do que a gente trabalhou, sem surpresas, tá bom? Então, essa atividade que vocês fazem até o sábado, ela tem 3 questõezinhas lá. Uma sobre virtudes, uma sobre inteligência emocional e uma sobre essa liderança transacional e transformacional. Então, vai demandar de vocês dar uma olhadinha nesse texto do Calassi e Viseu para responder, para trazer a diferença, né, entre esses dois estilos, tá bom? Também é uma forma de você já se preparando aí para o restante do semestre. Alguma dúvida, algum questionamento, pessoal? Tá tudo bem? Então tá, eu queria só mais tempo de trabalhar, conversar com vocês sobre os temas, porque a aula de 2 horas aula é mais pontual, né, assim, mais puxadinha, mas vamos lá. Diga, Bruna. Tudo certo? Tudo bem, gente? Estando tudo bem, então, da minha parte também tá tudo certo, agradeço. E fico à disposição para o que vocês precisarem, tá? Aí ao longo da semana. Tô checando ali os nomes dos filmes que vocês escolheram, tá bem legal. E obrigada também para vocês, né, pela parceria aí para a gente tocando aí na disciplina de lideranças. Espero que tenha feito sentido para vocês o que eu falei um pouco hoje, né, sobre essa conexão entre os temperamentos, virtudes e a inteligência emocional. Professora, faz muito sentido, sim, principalmente para os dois lados, né? Eu penso assim, para a gente que é gestor de uma área, para poder conhecer e lidar com as pessoas que estão ali, e mesmo para quem não é gestor e saber, às vezes, respeitar a diferença do colega, o jeito que ele lida, que ele trabalha,
Acho que essas atitudes de liderança são importantes mesmo para quem não é gestor, assim, os servidores, de uma maneira geral, ali precisavam ter bem mais noções sobre isso, assim, para facilitar o desenvolvimento e o relacionamento interpessoal mesmo das equipes ali, porque realmente essas diferenças todas são muito complicadas para lidar num período que a gente pensa assim, vamos trabalhar 30 anos juntos, né? Às vezes não tem muita mudança e tal, a gente tem que aprender um com o outro, mas tem algumas características que são um desafio da gente poder entender. E quando a gente percebe melhor essas questões, isso facilita na equipe também. Acho que um respeito acontece de uma maneira bem mais natural. Então, é bem pertinente isso que tu coloca aí, sim. É verdade. E eu diria até, Mili, que tem um nível de profundidade nas interações pessoais que só vai ficar entre as pessoas, que não vai chegar na organização, que a organização não consegue chegar, talvez, nessa dimensão mais humana das relações, mas precisa dar o espaço para que elas aconteçam, né? Que seria aquela organização mais informal, que a gente falava lá no início do curso, né, na disciplina de OSM, que a organização informal faz parte das organizações. E essa área onde a gente tem mais as nossas relações, amizades, enfim, se ajuda, né? É isso. Então, tá. Show. Obrigada, Mili. Obrigada também, Bruna, pelas falas e demais também, todos. Um beijo, um abraço, boa semana para vocês, tá bom? Vou encerrando aqui a gravação e convido sempre a todos a dar uma olhadinha nos materiais que tem ali no Moodle. Tem a aula do semestre passado também gravada, então eu estou super tranquila, vocês podem acessar esse conteúdo em vídeo, que tem ali explicações bem detalhadas sobre a liderança transacional e transformacional, tá bom? Então, olhem também esses dois conceitos e a gente vai evoluindo, tá bom, pessoal? Boa semana, beijo, um abraço aí a todos e fiquem bem.